Bom dia, um feliz dia de sexta-feira, dia 9. Chegamos aí no final dessa semana. Eu espero que você tenha conseguido estudar a lição. Nós vamos fazer uma recapitulação rápida da lição que nós estudamos durante a semana. Uma lição muito rica, né? De aprendizado para cada um de nós. Nós estudamos sobre os enganos do tempo do fim, né? E como nós temos que estar preparados para esses enganos, né? Os enganos que surgem a cada momento. Bom, nós vimos que o verso para memorizar está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15, que diz: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então nós vimos aí no texto que o próprio Satanás ele pode se disfarçar em anjo de luz e seus ministros da mesma forma, né? Eles enganam a cada um de nós através de seus disfarces e nós temos que estar preparados para isso. A lição ela veio abordando vários temas no decorrer dessa semana. Nós vamos ver alguns desses temas e eu vou pedir também para que vocês leiam lá na lição que vem relatando lá Evangelismo, página 602 a 609, né? O título é Lidar com a falsa ciência e com os falsos cultos e ismos e sociedades secretas, né? No deserto da tentação, página 86 a 93, com descendência própria disfarçada de religião, e também Patriarcas e Profetas, página 606, tá? Para vocês poderem dar uma olhada aí. Vem falando tudo sobre a lição que nós estudamos aí durante essa semana aí, tá? Bom, os pontos que nós estudamos sobre os enganos, né, do tempo do fim. Nós estudamos sobre miticismo. O miticismo fala da substituição, né, à autoridade da palavra de Deus pelas experiências subjetivas, ou seja, uma religião subjetiva. A Bíblia perde muito de sua função doutrinária e o cristão fica vulnerável à sua própria experiência. Então, nós vimos aí que eles estão preocupados em a gente não seguir a luz da palavra de Deus, né? E essa é a preocupação do inimigo. Ele quer que a gente simplesmente acredite nas experiências subjetivas que nós temos e deixamos a parte doutrinária, a parte da luz da palavra de Deus de lado. Vimos também a experiência de quase morte, né? Ou seja, provar a teoria da imortalidade da alma. Nós vimos que não existe isso, né? Não existe imortalidade da alma. Uma vez que morremos, não temos mais consciência de nada, né? Somos inconscientes e dormimos, né? Na sepultura, né? Nós vimos isso. Então, isso aí tudo trata-se de quando as pessoas passam por isso aí, isso trata-se de uma alucinação psicoquímica, né, natural, sob condições extremas, né? Perder um familiar, perder um ente querido, a pessoa pode estar sob pressão. Pode ser também uma experiência enganosa, sobrenatural, satânica, né? Ou seja, o próprio inimigo, o próprio Satanás, os seus próprios ministros podem estar se disfarçando desse ente querido teu para você acreditar que existe mortalidade na alma, mas não existe. Falamos também sobre a reencarnação, sustentam que a alma também é imortal e passa por vários ciclos de morte e renascimento, ou seja, a pessoa morre várias vezes e renasce várias vezes. E isso é mentira, não tem fundamento bíblico nisso, né? Também é considerado um processo de evolução espiritual que permite, né, ao espírito atingir níveis cada vez mais elevados de conhecimento e moralidade em sua jornada para a perfeição. Quer dizer que a gente tem, mesmo depois que a gente morre, a gente tem uma oportunidade. Isso não é verdade. A oportunidade cessa quando você morre.
de aceitar a Cristo. Então, esse tema também é antibíblico, não tem nada a ver com a Bíblia. Falamos também sobre necromância e cultos aos ancestrais, né? A necromância é uma forma de convocar os supostos espíritos ativos dos mortos para obter conhecimento, muitas vezes sobre eventos futuros. E o culto dos ancestrais é um costume de venerar aos ancestrais falecidos, visto que ainda são considerados familiares e cujos espíritos podem acreditar-se influenciar os assuntos dos vivos. Então a gente sabe que uma vez que a gente morre, a gente não tem mais consciência, né? Quem na verdade está vindo falar com a pessoa é o próprio inimigo e seus ministros. Então também isso é antibíblico, não tem condições de, à luz da palavra de Deus, né? Isso não existe, então não temos que acreditar. Falou também das personificações e outras aparições, são personificações demoníacas dos mortos. Pode ser um familiar, um amigo seu, uma pessoa. A aparência física e a voz são semelhantes ao do falecido, mas na verdade é o próprio inimigo que está se transformando nessa pessoa para você acreditar que existe também a imortalidade da alma. Mas isso é uma obra satânica, a gente não deve acreditar, isso não tem respaldo bíblico, tá? E a lição também vem dizendo como que você pode combater todos esses enganos que nós falamos durante a semana, através da armadura de Deus. Nós temos que se revestir da armadura de Deus. Aí eu convido vocês a ler lá em Efésios 6, de 10 a 18, sobre essa armadura de Deus. Nós temos que estar pautados na palavra de Deus, que é a verdade, para que nós não possamos ser enganados, tá? Então que Deus te abençoe, te deu uma ótima sexta-feira, uma ótima preparação para o sábado. Eu me desejo minha oração. Amém.